Bom dia, bom dia! Sejam todas bem-vindas e sejam todos bem-vindos para mais um Bora Ler a Bíblia neste sábado, 8h30 da manhã. Já vão se ajeitando aí, já vão abrindo as Bíblias de vocês, já vão pegando suas canetas, já vão pegando seus lápis, já vão pegando aí os seus marca-textos. E dentro de instantes vamos começar a ler e a estudar Gênesis capítulo 16. Aqui começa casos de família na Bíblia, aqui começa a treta, aqui começa tudo, aqui é a raiz para explicar várias coisas, mas antes então de começarmos a leitura do capítulo 16, vamos fazer uma oração, vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco. Oremos. Pai amado e querido, a Ti toda honra, louvor e toda glória, Pai. Obrigado pelo Senhor ser quem Tu és, porque o Senhor é soberano, o Senhor é criador, o Senhor é mantenedor. E mesmo sendo tudo isso, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor nos abençoa diariamente. Agradecemos pela noite de sono, agradecemos pela cama gostosa, agradecemos pelo teto que nós temos. Agradecemos também pela oportunidade que temos de hoje, mais uma vez, de abrirmos e estudarmos a Tua Palavra, Pai. Hoje nós vamos abrir no capítulo 16, que ao abrirmos a Tua Palavra, que o Seu Espírito Santo se faça presente conosco, que Ele nos dê a sabedoria, nos dê um entendimento que só vem do alto para a gente compreender tudo que está escrito aqui, Pai. Seja com todos os que estão acompanhando aqui ao vivo, e seja também os que estão ouvindo a gravação. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Sejam mais uma vez todos bem-vindos e todas bem-vindas. Se você está acompanhando aí ao vivo no Clubhouse, já convida quem você conhece aí no Clubhouse para entrar na sala. Se você está acompanhando ao vivo no Instagram, já manda essa live para os seus conhecidos, para quem interessar possa estudar a Bíblia. Abra aí então no capítulo 16, só relembrando do que nós estudamos ontem no capítulo 15. Ontem o capítulo 15 foi um capítulo muito legal. Foi o capítulo em que Deus faz a aliança com Abraão. E o jeito que Deus escolhe fazer a aliança com Abraão não foi uma forma desconhecida, não foi uma forma completamente nova para Abraão. Deus se apropria de elementos e de costumes da própria cultura da época para firmar um acordo com Abraão. E como que é firmado esse acordo? Como que eram feitas as alianças? Só para a gente relembrar rapidinho. As alianças naquela época eram tratadas entre duas pessoas. Eles pegavam animais, normalmente um cordeiro, um boi, eles rachavam o animal no meio, cortavam literalmente no meio, faziam um caminho e as duas partes do acordo passavam por entre os animais cortados, simbolizando que esse pacto de sangue. E isso também simbolizava que se qualquer uma das partes descumprisse o acordo, a outra parte pagaria com a vida, pagaria com o sangue. Então as duas partes passavam firmando o acordo. Ontem, quando nós lemos no capítulo 15, nós observamos que só Deus passa, em forma de uma tocha, né? Escrito aqui, um fogareiro esfumaçante, uma tocha acesa, representando a presença de Deus passando pelo meio dos animais. É Deus assumindo todas as bênçãos e todas as maldições da aliança. Maldição da aliança é se quebra a maldição da aliança, tem que pagar com a vida. Isso fica aí na nossa cabeça para mais futuramente nós entendermos isso. Então Deus firma uma aliança com Abraão. Fala assim, Abraão, para você não ter dúvidas, vou fazer isso, você vai ser um pai de uma grande nação, e toda essa terra aqui que você está vendo vai ser sua. Mas não vai ser sua agora em vida, você vai morrer. Os seus descendentes daqui 400 anos, depois deles passarem por escravidão, aí sim eles vão retornar para a terra aqui e tomar posse dela. Mas você não vai ver isso, Abraão. E nós vimos isso ontem, né? Falando que Deus usa Abraão como dá uma bênção para Abraão, mas não para ser a bênção em si. Abraão, ele é um canal
por onde as bênçãos vão ser distribuídas. Então as bênçãos que acontecem em nossa vida também nunca são para nosso uso próprio ou só para o nosso fim. Nós sempre somos usados como canais para abençoar outras pessoas. E vimos também, né, que as coisas não demoram o tempo que nós desejamos que demore. Abraão queria, provavelmente, se Deus tinha prometido que aquela terra seria toda dele, ele queria ver aquilo em vida. Deus falou assim, parça, Abraão, você não vai. Você vai morrer, você vai se juntar aos seus antepassados. Só daqui 400 anos. Porque a medida dos amorreus ainda não alcançou a medida da maldade. E nós vimos isso também, que muitas vezes enquanto a gente sofre, enquanto às vezes aparece a aparente demora de Deus, Deus está trabalhando em outras coisas. Aqui, Deus iria trabalhar por 400 anos com os amorreus, lá na terra de Canaã, dando um tempo de graça para eles se voltarem para os caminhos dele. Nós iremos descobrir que não aconteceu bem assim com os amorreus. Mas muito bem, dando toda essa introdução, nós vimos que, cara, teve esse momento, Abraão, encontro com Deus e toda aquela coisa, né? Agora, a gente vê, né, nós iremos ler aqui agora como é a nossa jornada aqui nessa terra, a nossa jornada cristã, a jornada de fé, que tem os altos, mas também tem os pontos baixos. E Abraão não estava isento dos pontos baixos. Capítulo 16, verso 1, na minha Bíblia, Nova Versão Internacional, começa assim. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Já começa a dar ruim aqui já no começo do capítulo. Primeiro, eles tinham uma serva egípcia. Muito provavelmente, aonde que eles conseguiram essa serva egípcia? Na época que Abrão, Sarai e Ló e todo mundo fugiu da seca, foram para o Egito e aconteceu aquela história da Abrão mentir pro faraó para tentar salvar a pele dele. Ele pensando assim, pô, cara, você vai ver minha esposa muito gata, vai querer me matar para pegar minha esposa. Eu vou mentir que ela é minha irmã para ele não me matar. Abrão tentando dar o jeitinho dele para... Bom, se Deus prometeu que eu seria pai de uma grande nação, se eu morrer aqui, acabou. Vou ter que ajudar Deus. Abrão tentando dar um help aqui para Deus, né? Como se Deus precisasse de ajuda. Então, provavelmente, quando eles saem do Egito, essa serva provavelmente foi designada para atender Sarai lá na corte do faraó, e ela sai com Agar junto com ela, mostrando que o faraó não pediu os bens de volta quando eles saem do Egito. Uma coisa muito interessante é que Agar, o nome Agar não é o nome egípcio dela. Não é nos mostrado o nome de Agar. Agar, em árabe, significa fuga. Provavelmente dado o nome para ela depois do episódio que nós vamos ler aqui hoje. Então, nós só temos o nome dela que foi dado, um nome árabe que significa fuga, fugir. Agar. E aí, outra coisa que me chama a atenção e tem que chamar a atenção de vocês também. Sarai, ela joga a culpa dela não ter filhos em Deus. Ela fala, já que o Senhor me impediu de ter filhos. Ela está já colocando a culpa ativa de Deus, jogando a responsa, o motivo por ela não ter filhos, em Deus. A Deus que tá me impedindo de ter filho. E já que Deus está me impedindo de ter filho, aí, cara, entra de novo essa história do ser humano querer ajudar a Deus. Deus tinha prometido a Abraão e a Sarai que eles teriam uma grande descendência. Mas já estavam ficando impacientes. Olha que interessante aqui, ó. Vamos continuar o verso 2 aqui, a partir da fala dela. Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. O possuir a serva aqui, gente, é fazer sexo, é transar com a serva. O possuir aqui. E talvez eu possa formar família por meio dela. E olha que interessante depois. Abrão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã.
Aqui o autor coloca que já fazia 10 anos da promessa que Deus tinha dado para Abraão. Então a gente já passado 10 anos, já estava impaciente, né? Pô, 10 anos, cara, já passou 10 anos. Deus prometeu, a gente vai ter que dar um jeito por nós mesmos. Sarai, tentando dar o jeitinho dela, fala para Abraão, Abraão, deita com a serva ali, vai. E isso, a gente lendo, né? A gente acha estranho, a gente condena, mas era uma prática super comum da época daquela região e região de onde Abrão tinha saído da Mesopotâmia. A gente vai lá, a gente vai no Código de Hammurabi, e inclusive no Código de Hammurabi existem leis acerca disso. Se uma pessoa não pudesse ter herdeiros, ele poderia tomar um servo, uma serva, e poderia usar para dar herdeiros para essa pessoa, e essa pessoa daria o filho, e esse filho legalmente era do dono dela, era do patrão dela. Então isso era uma prática comum. E aí, Sarai e Abrão aqui, né? Vamos, né? Deus prometeu, talvez seja do nosso jeito aqui, talvez a gente tenha que fazer alguma coisa nessa história para dar certo. E aí Abrão, né? Ai, tá bom, Sara, já que você tá pedindo, já que você tá implorando, eu vou deitar com a serva, né? Coisa chata, né? Abrão aqui sucumbe, Abrão aqui, cara, é um banana, Abrão aqui não fala nada, Abrão só fala assim, tá bom, sabe? Tipo, a Sara entrando na mente de Abrão ali, tipo, ai, cara, tá bom, vai. Aqui já começa a dar uns primeiros indícios, tipo, né, do como que era o caráter de Sarai, como que ela pensava, e como que Abraão também, cara, Abraão era um bananão, olha só. Foi nessa ocasião, continuação do verso 3, que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Ai, agora começa a treta. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então a guia, cara, isso é muito novela, né? Então vamos lá. Abrão, com o consentimento, e não é só com o consentimento, a pedido da esposa, engravida a serva para pegar um herdeiro. Quando a serva é engravida, ela começa a desprezar Sarai. Tipo assim, aí ó, tá vendo? Eu engravido, você não. Eu sou fértil, você não. Sabe? Começou a rolar essa tensão dentro da casa de Abrão, cara. E Abrão ali no meio daquela treta, e a Sarai observando, e ali a Agar, né, se pagando ali de gostosona, porque eu tenho filho do teu marido e você não, e começou a rolar a tensão. Sarai começou a ficar pistola, e Sarai lança essa para Abrão, verso 5. Então Sarai disse a Abrão, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Jogou a responsa pro Abrão. Tipo assim, Abrão obedeceu, baixou a orelha quando ela pediu para ele se deitar com a serva. Agora ela, Sarai, joga a culpa. Nunca é culpa dela, né? Nunca é culpa nossa. A gente sempre joga a culpa no outro. Primeiro, Sarai não podia ter filho, a culpa é de Deus, porque Deus está me impedindo. Agora a serva engravidou e está afrontosa, a culpa agora é do Abraão, por causa disso. Tipo, olha o absurdo. E ela fala, caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Ela coloca até Deus no meio desse rolo. Que Deus seja juiz para ver que a injustiça que está acontecendo comigo. Sarai se colocando aqui no papel de vítima, sendo que ela que arquitetou toda a treta, ela que bolou todo o plano, agora ela estava sofrendo as consequências de tudo isso e ela jogando a culpa em Abraão, ainda colocando Deus de um jeito leviano aqui no meio da história, que não tinha nada a ver com a história. Deus não tinha pedido para acontecer isso, para fazer isso. E ela coloca Deus como o juiz, ela joga a responsa para Abraão e para Deus, não para ela. Porque ela, né, não tinha culpa. Eu sugeri, né? E aí Abraão, né? Aí a hora, né? Aí Abraão com certeza aqui se impõe. Sara, por favor, não tem nada a ver isso aí, cara. Você fica no teu, você assume o BO agora, você que pediu pra eu fazer isso, eu fiz. Agora você vai assumir o BO com essa mulher aí, você vai ter que aguentar. Não, Abraão não faz isso. Verso 6. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor.
Ai, cara, Abrão Banana. The Banana Abraham. Cara, o cara falou assim: tá bom, não quero treta, sabe? Eu tô de boa, vai. Faz o que você quiser com a tua serva. Porque também existia no código de Hammurabi, era o código de leis da época, um código muito conhecido, que a pessoa, caso, existe até isso dentro do código, se a pessoa que engravidou começasse a ser afrontosa com a sua dona, a dona poderia humilhá-la, torná-la ela escrava, não serva, torná-la ela escrava, a fim de subjugar ela. Isso era um código, estava na lei na época ali da Mesopotâmia. O ser humano esquecendo de Deus, esquecendo tudo que já Deus tinha falado, que Deus tinha prometido, e tentando resolver as coisas por si mesmo, indo usando coisas ali da época para tentar, né, de subsídio. Aí o barão fala assim: beleza, faz o que você quiser, ela é tua serva, agora ela vai virar tua escrava, você faz com Samuel o que você quiser. Abraão tirando dele da reta. Cara, os dois lados aqui muito errados na história, né? Os dois lados, tanto de Abrão quanto de Sarai, e a coitada da Agar de joguete no meio dos dois. A pobre serva de joguete no meio desse caso de família. Continuação do verso 6. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Obviamente, mano. Começou a infernizar a vida de Agar. Começou, imagina o nível de humilhação que essa pobre mulher egípcia começou a passar dentro dessa casa. Ela meteu o pé: vou fugir dessa casa aqui, vou embora para casa. E olha só, verso 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur. Caminho de Sur é quase fronteira já com o Egito. Ela estava voltando para casa. Ela estava querendo ir embora, fugir daquela humilhação. Mãe solteira, desprezada pelo pai. O pai falou assim: ó, se vira com a tua serva, com a tua dona aí, se vira com Sarai. Sarai metendo, cara, infernizando a vida dela. Cara, completamente desamparada. Mãe solteira, fugindo no deserto, indo para a fronteira ali do Egito. Aí aparece o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor aqui não fica muito claro se foi a própria manifestação de Deus, segunda pessoa da Trindade, ou se foi um anjo amando de Deus. Existem discussões aqui teológicas sobre o anjo do Senhor. Qual anjo do Senhor? Quem é anjo do Senhor aqui nessa história? Porque nós vemos na história de Abraão tanto Deus vindo falar com Abraão, como posteriormente nós veremos um anjo mesmo vindo falar com Abraão. Então, pode ser as duas possibilidades, mas o verso 7 mostra que um anjo do Senhor vem, encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugido de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Volta. Vai para lá. Mas olha que interessante. A priori, né, parece assim: pô, vou ter que voltar para humilhação, vou ter que voltar para tudo aquilo lá. Mas aí vem uma promessa. E olha que incrível. Disse mais o anjo: multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém os poderá contar. A mesma promessa dada a Abraão, que os descendentes seriam como as estrelas do céu, como o pó da terra, que não se pode contar, a promessa dada para Abraão agora é dada a Agar. Agar que tinha sido desprezada, Agar que tinha sido joguete, teve que fugir. Agora aparece o anjo do Senhor e fala para Agar: vou multiplicar seus descendentes, que ninguém poderá contar. Mas ainda tem mais nessa história. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, verso 11: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ismael significa Deus ouvirá. E porque Deus ouviu você no seu sofrimento, você vai dar o nome do seu filho de Ismael. Mas aqui vem mais uma coisa. Verso 12: ele será como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Quando ele fala que será como um jumento selvagem, é no sentido de indomável. Ninguém vai poder domar.
Nem ele, nem os descendentes dele. E ele será contra todos e todos será contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. E aqui, cara, nasce a grande treta entre judeus e árabes, que nós vemos até os dias de hoje. Isso foi profetizado lá atrás, 1900, 2000 anos antes de Cristo. Ou seja, há 4000 anos atrás, já foi profetizado que os descendentes de Ismael seriam indomáveis. Ninguém ia poder conquistar eles. Você vê hoje? Mudou alguma coisa? Não mudou. E eles vivem naquela região até hoje em hostilidade. Você vê as tretas que rolam lá na Palestina entre judeus e árabes, cara. O negócio é feio até hoje. E nós sabemos que, pela Bíblia, que isso não vai acabar até Jesus voltar. Isso aí é profético, isso é profético, a treta. Mas olha que, cara, vamos continuar, aí eu vou fazer minhas reflexões finais aqui. Verso 13, olha que lindo agora. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer Laai Roi, que significa o poço daquele que vive e me vê. Agar, ela era uma invisível dentro da casa de Abraão. Agar, ela foi usada por Sarai, foi usada por Abrão, foi humilhada, teve que fugir. Ela era uma invisível. Ela não se sentia alguém ali no meio. Ela foi mais uma vez um joguete, ela foi usada na tentativa, mais uma vez, do ser humano tentar dar uma ajudinha para Deus. Já tinham se passado 10 anos desde a primeira promessa, Abrão e Sarai impacientes. Não aguentavam. Isso é coisa nossa do ser humano. Nós queremos as coisas sempre no nosso tempo, do jeito que a gente quer, quando a gente quer. E a gente ainda exige de Deus. Deus, eu quero isso para agora. Nós vemos que não funciona assim. Mas a gente também vê aqui que, e eu falo por mim também, óbvio, de tantas vezes que eu já tentei dar uma ajudinha para Deus nas promessas que Deus fez para minha vida. A gente tenta acelerar o processo e tentar cortar caminho, pegar atalho. Meu bicho, quando a gente tenta pegar atalho, normalmente o atalho leva a gente para lugares não tão legais. A tentativa do ser humano de pegar atalho sempre dá tragédia. E nessa tragédia, se tivesse a tragédia só na vida de Abrão e Sarai, beleza, mas ele envolveu uma terceira pessoa. E ela se sentia invisível. Ninguém estava por ela dentro daquela casa. Ela não tinha ninguém para defender a causa dela. Ela era uma mãe solteira, carregando um filho que provavelmente seria tomado dela. E aqui Deus chega e fala com ela, mostra favor para ela, faz uma promessa para ela. E ela é ali a primeira vez, muito provavelmente em toda a história da vida dela, que ela se sente alguém. Que ela se sente uma pessoa amada, que ela se sente cuidada. E ela dá o nome para Deus de Tu és o Deus que me vê. Ela se sente pela primeira vez alguém, uma pessoa, um indivíduo com vontades, com problemas, com dificuldades, alguém se importa com ela. Verso 15. Agar teve um filho de Abrão, e este lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. E aqui nós preste atenção nessa data, nessa idade de Abrão, 86 anos. Abrão era velho. Abrão e Sarai ali começaram a observar. Tá passando o tempo. Deus prometeu. E nada adivinha a promessa. Assim como Adão
e Eva, assim como Eva tentou dar o jeito dela e entrega o fruto para Adão, e Adão com consentimento também come do fruto proibido e acontece toda a desgraça, aqui acontece a mesma coisa. Sarai tenta dar o jeito dela, envolve Abrão, Abrão consente. Só que aqui, em vez de um fruto, um objeto inanimado, aqui eles usaram uma pessoa para tentar dar o seu jeitinho, para tentar dar uma mão, para tentar ajudar a Deus. E nessa de tentar ajudar a Deus, envolveram a pessoa, usaram ela, descartaram ela, humilharam ela. Mas mesmo assim, Deus é o Deus que te vê. Se você que está ouvindo hoje, se você que está vendo essa live, se sente alguém ignorado ou ignorada, se você se sente uma pessoa invisível hoje, ninguém presta atenção em você, ninguém se importa com o sofrimento que você está passando, ninguém se importa com as humilhações que você está passando, saiba de uma coisa: Deus é o Deus que te vê. Não importa o perrengue, não importa a treta, não importa a humilhação, não importa o quão invisível você se sinta nesse momento da tua vida. Eu te garanto que Deus é o Deus que te vê. E Ele não te desampara. Deus é um Deus que te vê e é um Deus que não te desampara. Quando o mundo inteiro virar as costas para você, tua própria família, amigos, trabalho, qualquer um virar as costas para você e você se sentir invisível, saiba que mesmo no seu sentimento de invisibilidade, você não é invisível aos olhos de Deus. Deus podia ter simplesmente deixado, porque isso foi vamos colocar, uma cagada de Abrão e Sarai. Foi um erro grotesco. Deus poderia ter simplesmente ignorado. Deus poderia ter deixado o curso natural seguir. Mas Deus intervém, e não só intervém, mostra que estava observando Agar e ainda assim promete uma grande descendência para ela. Deus te vê, Deus te ouve, Deus se importa com você. Não importa o quanto você se sinta invisível, o quanto você se sinta menosprezada, menosprezado pelo mundo. Eu repito, Deus é o Deus que te vê. Vamos orar? Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, por esse capítulo. Esse capítulo deixa escancarado o quão nós somos miseráveis. Abrão, considerado o pai da fé, mais uma vez aqui, tentando dar um jeitinho, tentando te ajudar. E não vai ser a última vez. Nós vamos ler mais pra frente que mais uma vez, lá pra frente, Abrão de novo tenta dar um jeitinho, tenta te ajudar. Pai, tira essa vontade de nós de tentar te ajudar, Pai. O Senhor nos promete, o Senhor tem planos para nossa vida, Pai. Que nós tenhamos paciência que vem de Ti, para que a gente seja paciente para esperar, para a gente não tentar cortar caminho, cortar atalho. Porque muitas vezes nesse corte de caminho, nesses atalhos, a gente acaba não só machucando a gente, como a gente acaba machucando e envolvendo outras pessoas que não tem nada a ver com a história, Pai. No nosso egoísmo, de achar que o mundo gira em torno do nosso umbigo, que todas as coisas estão acontecendo por minha causa, para aplacar as minhas vontades, as nossas vontades, Pai. Nos coloque no nosso lugar, Pai. Que o universo não gira em torno do nosso umbigo. E que as pessoas que estão ao nosso redor são pessoas reais, que têm sentimentos. E se existe alguém aqui, Pai, hoje, ouvindo, vendo essa live, ouvindo isso, Pai, que se sente invisível, que se sente abandonada, Pai, cuide dessa pessoa. Conforte o coração dela, Pai. Coloque no coração dela que, apesar dela ser invisível aos olhos das pessoas aqui, o Senhor é o Senhor que vê ela, Pai. O Senhor é o Senhor que tem cuidado dela, Pai. Seja com cada um aqui, Pai. Seja com essas pessoas menos favorecidas. Seja com os invisíveis, Pai. Quantas pessoas invisíveis existem nesse mundo, Pai? Pessoas em situação de vulnerabilidade. Pessoas que estão morando nas ruas.
pessoas que estão passando fome. Ontem mesmo, Pai, eu estava lendo uma notícia de um fotógrafo lá em Paris que saiu para a rua, teve um mal, caiu no meio da rua e morreu por causa da hipotermia, porque ninguém parou para ajudar esse fotógrafo caído no meio da rua. Ele ficou mais de 6 horas no relento, no frio, e ele morreu por hipotermia. Ele foi um invisível, Pai. As pessoas passavam por cima dele e não se atentaram que ele estava ali caído e morrendo. Por favor, Pai, eu imploro que o Senhor abra os nossos olhos para essas pessoas invisíveis, Pai. Que o Senhor abra os nossos olhos para a gente ser o próximo dessas pessoas. Quantas pessoas hoje que estão em situação de vulnerabilidade, morando nas ruas, passando fome, passando sede, tendo que sair de casa, Pai. Refugiados de guerra, refugiados políticos, refugiados religiosos, pessoas que estão perdendo as casas por desastres naturais, chuva, deslizamento, terremoto, vulcão. Pai, por favor, que esses invisíveis se façam visíveis aos nossos olhos, Pai. Que nós possamos ajudar essas pessoas, nos apresente essas pessoas, para que possamos ser a luz, para que possamos ser a sua mão ajudadora na vida dessas pessoas. Perdoe também os nossos pecados e faltas, Pai. Perdoa o nosso coração egoísta. Perdoa o nosso coração que só se importa com a gente e dane-se o resto. Perdoa o nosso coração que acha que o mundo gira em torno do nosso umbigo, Pai. Perdoa o nosso coração que faz das outras pessoas invisíveis. Nos perdoe, Pai. Nos dê um ótimo dia, Pai. Um dia de reflexão, um dia que a gente possa parar nesse sábado, prestar atenção na sua criação, prestar atenção aos nossos queridos, aos nossos familiares, que esse dia seja separado, Pai. Para te honrar, te glorificar, te adorar e, Pai, para que a gente possa compartilhar as boas novas com as outras pessoas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos, por amor do seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Muito bem, gente. Queria agradecer aqui a presença de todos vocês. Se é a primeira vez que você está acompanhando aqui o Bora Ler a Bíblia, seja no Clubhouse, seja no Instagram, seja no YouTube ou seja no Spotify, saiba que nós fazemos isso todos os dias, de segunda a sexta, das 7h30 às 8 da manhã, sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã, todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje nós estudamos capítulo 16 de Gênesis, amanhã será o capítulo 17 e assim por diante. Então, se é a primeira vez e você gostou do projeto, por favor, me adicione aqui nas suas redes, me adicione no Clubhouse, me adiciona no Instagram, ativa o sino de notificações do meu perfil lá para você ser avisado e avisada toda vez que eu iniciar a live. Inscreva-se no nosso canal no Spotify e também no nosso canal no YouTube. Compartilhe isso com as outras pessoas. Se você conhece alguém que você sabe que está ali precisando voltar ao hábito de ler a Bíblia, indica. Isso aqui é para isso. Estamos aqui para isso, para voltar o hábito do estudo da palavra. Beleza, gente? Então, um beijo, abraço, até amanhã, 8h30 da manhã, com o Bora Ler a Bíblia, Gênesis, capítulo 17. Valeu, um beijo, um abraço, até amanhã e falou!